Jó, capítulo 2, verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da poeira. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe disse: falas como quem não tem conhecimento, como uma doida. É assim que falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não errou Jó com os seus lábios. Agora, por gentileza, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo número 1, verso 13. Falando de Deus o Pai, Ele nos tirou de debaixo dos poderes das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a retirada dos nossos pecados. Ele, Jesus, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Por favor, vá também para o Mateus, capítulo número 6, verso 5. E tu, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se alegram em orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu prêmio. Mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Ora a teu Pai, que vê o que está em oculto, e o teu Pai que vê que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os que não conhecem a Deus, porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhareis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos lhe o pedirdes. Irmãos, e a última referência, um pouquinho para frente, Romanos, capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por sua decisão. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Nós temos vivido algumas décadas da pregação de um evangelho dualista, de um evangelho que divide o mundo, divide o universo, divide a espiritualidade em duas partes: a parte do bem e a parte do mal. E por que a visão desse evangelho dualista tem sido passado para a gente tem algumas consequências. A primeira delas é que a gente começa a ler todas as coisas como sendo de Deus ou não sendo de Deus. Então, se alguém faz uma obra maravilhosa, generosa, uma obra bonita, a gente diz, é de Deus. Mas se alguém faz uma obra feia, uma obra de violência, uma obra de crueldade, a gente diz, isso é do diabo.
Se alguém tem uma vida piedosa, a gente diz é de Deus. Se tem uma vida sem piedade, a gente rotula como sendo do diabo. Nós começamos a ver outra consequência, nós e eles. E se existe nós e se existe eles, existe uma tensão. Então existem os que estão conosco e os que estão com eles. Existem os salvos e os condenados. Existem os santos e os perdidos. Existe Deus e o diabo. Qual é o problema dessa visão dualista? Quando a gente divide o mundo em duas partes, é que a gente equipara o diabo a Deus. A gente não diz isso. É muito comum, seminaristas, vocês vão encontrar isso, alguém perguntar para você assim: por que Deus não destrói logo o diabo, se Deus é poderoso? Irmão, tem lógica essa pergunta. Se somos nós contra ele, se é Deus contra o diabo, por que Deus não mata logo o diabo e resolve a questão? É uma pergunta que a gente ouve. Depois, a gente ouve uma outra pergunta: quem criou o diabo? Deus. E aí quando você diz assim, meio num tom de dúvida, já mais baixo, porque eu nunca ouvi uma resposta a essa pergunta, quem criou o diabo, enfática, com força, foi Deus. Eu nunca ouvi. Eu sempre ouvi resposta do tipo assim, foi Deus. Bem tímida. Porque quando você diz, foi Deus, a conclusão que essa pessoa que te ouve tira é que Deus tem nele o mal, e diz, então Deus é mau. Porque se Deus criou o diabo e o diabo é mau, o mal veio, em última análise, de Deus. E a gente fica sem resposta. A Bíblia diz que o povo falha e sofre porque lhe falta conhecimento. É verdade. É verdade. Não existe um dualismo na Bíblia. Em lugar nenhum a Bíblia divide a existência em duas partes e em momento nenhum equipara qualquer outro ser a Deus. Muito pelo contrário. A Bíblia traz para si a declaração de que tudo é Deus. Nós lemos um texto em Colossenses capítulo 1, em que começa dizendo que Deus o Pai nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus, em quem nós temos a redenção, a retirada dos nossos pecados. Então presta atenção, Deus, isso aqui era domínio, império do diabo, o diabo fazia festa, Deus vem, tira a pessoa daqui, transporta e coloca no reino do Filho do seu amor. Se é um reino, é onde reina o rei, e o rei é Jesus. Mas Deus está fora dessa divisão. Essa divisão é subdivina. Deus acima de tudo, e nada de Brasil acima de todos. É apenas reino dividido, embaixo. Aqui no mundo dos homens, império das trevas, reino do Filho do amor de Deus. Mas tudo dentro de um querer de Deus. Deus então pega alguém e transporta para cá. Tira todos os seus pecados, joga no mar do esquecimento, e assim essa pessoa é justificada, está remida, está perfeita, está santa. Ela foi justificada pelo sangue de Jesus. Ela não fez nada, ela recebeu de graça a remissão dos seus pecados. Isso é graça. E aí vai falar de Jesus. Esse Jesus que reina no reino, nele e para ele foram criadas todas as coisas. A declaração é simples. Todas as coisas. A guerra foi criada nele. O acidente foi criado nele. A fome foi criada nele. A tristeza foi criada nele. O que nós chamamos de mal foi criado nele. Mas a Bíblia declara ainda uma outra coisa. Não apenas foi criado nele,
mas subsiste nele, continua existindo por ele. Aí você vai dizer para mim, bom, então, por que o mal existe? Por que o diabo existe? Irmãos, o diabo existe, o mal existe pela informação que o Paulo nos deu na carta de Romanos, no capítulo 8. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, então, no querer de Deus, o que eu chamo de mal, o que me causa dor, que me traz prejuízo, aquilo que é feio, aquilo que é ordinário, aquilo que é o pior dos homens, também tem um propósito. Também tem um propósito. Um economista, Schumpeter, ele cunhou uma expressão chamada destruição criadora. Destruição criadora. Que coisa esquisita, algo que destrói, que explode, que machuca e que de repente cria algo novo. Por exemplo, vamos imaginar que alguém tem um câncer na cabeça. Você conhece alguém que já teve câncer na cabeça? Levanta a mão, quem conhece alguém com câncer na cabeça? Ou que já teve? Então é uma realidade. Você sabia que nós temos hoje a possibilidade científica de operar a cabeça de alguém? A gente abre a cabeça da pessoa, os médicos, o ser humano, abre a cabeça da pessoa, tira um pedaço do osso, já tem parte do encéfalo mapeado, tem uma tecnologia, tem um conhecimento que tira aquele câncer. Eu vi um documentário um dia desse de uma menina que teve um câncer no hemisfério direito do seu cérebro. Ela tinha problemas terríveis. O que os médicos resolveram fazer? Tirar a metade do cérebro dela. Você sabe que o nosso cérebro é como se fosse uma noz, né? Tem duas metades. Os médicos partiram no meio e tiraram a metade inteira. Ela ficou com metade da cabeça vazia. A outra metade ocupada. E a plasticidade do cérebro, a capacidade que os neurônios têm de assumir as funções daqueles que se perderam, deu a ela a capacidade de ter uma sobrevida com qualidade. O que você diria quando alguém chegasse para você e dissesse a operação foi bem sucedida? Quem ficaria alegre? Quem diria aleluia? Quem oraria para que essa cirurgia desse certo? Vamos imaginar, irmãos, tá? É apenas uma imaginação. Vamos imaginar que uma das meninas do Eduardo, ou a sua filha, ou a do Orlando, tivesse um problema na cabeça, ou do Beto, e chegasse aqui e dissesse, tem um tumor no cérebro e os médicos querem operar. Quantos orariam por essa operação, dizendo, Deus abençoa, que os médicos sejam usados por ti? Amém. Sabe de onde veio parte desse conhecimento? Da Segunda Guerra Mundial, de um médico chamado Yosef Mengele, um carrasco nazista, que pegava judeus, que pegava ciganos, homossexuais, presos, e fez 1 milhão de experiências. Tirou a calota craniana e ficava olhando o cérebro e tirava. Aquilo que foi terrível, aquilo que foi horroroso, aquilo que nós dizíamos é do diabo, deixou um saldo que hoje a gente olha e diz assim, glória a Deus, tem um conhecimento que ficou. Não estou aqui justificando a Segunda Guerra Mundial, irmãos. Eu só estou tentando te explicar que a Bíblia, ela diz que existem propósitos que nós não conhecemos. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não existe uma individualidade, não existe uma autonomia no mal. O que eu chamo de mal é aquilo que eu não entendo, o que eu chamo de mal é aquilo que eu não conheço e que me dói, que me prejudica. Se alguém diz, vai cortar sua mão, eu digo, não quero, eu gosto dessa minha mão, ela está comigo desde que eu nasci, eu não quero perder.
E aí cortam a minha mão e depois me dizem, tinha uma gangrena, estava subindo, se não cortasse você ia morrer de gangrena. Eu digo, glória a Deus. Então a Bíblia diz para nós que o mal é parte do bem, que o diabo é, em última análise, um servo de Deus que não quer ser, mas é. Aí você diz, mas e como é que eu fico nisso? Como adorador de Deus, dizendo como o Senhor controla todas as coisas. Isso nos remete ao primeiro texto que nós lemos. Jó tinha 10 filhos, perdeu os 10. Jó era um homem muito rico, foi à falência. Jó era um homem sadio, nem gripava, pegou todas as doenças que você puder imaginar. Jó tinha uma esposa que era sadia, coerente, viu a sua esposa enlouquecer, também perdeu 10 filhos, perdeu tudo, e viu o marido naquela situação. Quem não enlouquece? Jó viu toda a desgraça que poderia acontecer a um homem só sobre ele. A mulher dele, num lampejo de sensatez humana, diz, depois de tanta tragédia, depois de tanta dor, de tanto prejuízo, de tanta humilhação, depois da evidência que Deus se esqueceu de nós e Deus esqueceu de você, que Deus se tornou seu inimigo, você ainda conserva a sua integridade. Irmãos, integridade significa que Jó não azedou, significa que Jó não se estragou, significa que não teve uma variação de dúvida no coração de Jó. Deus se esqueceu de você. Tem uma prova evidente, nossos filhos morreram os 10. Tem outra prova, depois de perder tudo, tivemos um prejuízo que nos trouxe na miséria. Outra evidência que Deus se esqueceu de você, Jó, e de mim. Você está doente aí, ó. E a quarta evidência de que Deus se esqueceu de você, você não morre. O seu sofrimento vai sendo prolongado, prolongado, prolongado. Jó, que entendia que não há dualismo, mas que todas as coisas são Deus sendo, e que todas as coisas vêm de Deus, e que todas as coisas são criadas em Deus e para Deus, e que todas as coisas subsistem em Deus. Jó, que sabia que todas as coisas, mesmo as mais doídas, as mais feias, as mais sofridas, tinham um propósito que para ele era oculto, mas que para Deus era muito claro, e que na soma dos dias ia produzir um entendimento. Jó olha para ela e diz, falas como uma louca mulher, recebemos de Deus o bem, não receberíamos também o mal? Jó não está dividindo o mundo em duas partes, não, pelo contrário, ele está integrando o que naquele momento parecia ser mal, a figura de Deus, e dizendo, Deus tem um propósito, eu vou continuar esperando em Deus. Jesus vem no quarto texto que nós lemos, não na ordem da leitura, mas da minha argumentação. Jesus diz, vocês quando orarem, Jesus acreditava que a gente ia orar. Quando Jesus diz, vocês quando orarem, Jesus estava contando que a gente ia ter vida de oração. Eu imagino que tem gente que passa o dia sem orar. Eu imagino que tem gente que não tem paciência para orar. Eu imagino que tem gente que se cansa da oração. Mas Jesus acreditava que seus discípulos iam orar. Vocês quando orarem, ele não disse se orarem. Vocês quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar bonito dentro das igrejas. Irmãos, como é bonito orar dentro da igreja, né? Dia desse eu pregava aqui, acho que foi domingo, sem ser o último outro, sobre as pessoas que sobem ao monte, né? Tem monte hoje, é caravana. Tinha um monte aqui, irmãos, perto da 8ª Presbiteriana, um morro ali em cima, ali perto de um shopping, aquele daquele chama Machado, do outro lado, entre a BR e o shopping. Como é que chama?
Palmares. Foi lá? Já foi lá no monte lá orar? Não? Irmãos, teve uma época que tinha caravana lá. Você chegava lá para orar, tinha as tribos. Você já subia assim, paz do Senhor, irmão. Paz, irmão, de onde você veio? Eu sou da Igreja Batista do Glória. Paz do Senhor, irmão, de onde você é? Eu sou da Igreja Pentecostal Carro de Fogo de Elias. Olha, o negócio chegou a um ponto que teve uma época que tinha carrinho de cachorro-quente lá em cima. É sério. Porque subia tanta gente para orar, que alguém teve a ideia de vender cachorro-quente de madrugada para os irmãos mais famintos. É sério. Como o pessoal gostava, e quando tem espetáculo, né? Quando tem gente, tem plateia, e tem aquele que ora em língua, e aí tem aquele que recebe, que dá um streamlink, que roda, e que cai no chão, e que você não sabe se socorre porque é uma epilepsia, ou se manda embora em nome de Jesus, ou se fica ali para ver o que dá. Jesus não disse, tu quando subires ao monte com a galera, faz um espetáculo. Não. E tu quando orares, vai para um lugar escondido, sem plateia. Teu pai que está ali em oculto. Irmãos, não é palavra minha, é palavra de Jesus, no Mateus capítulo 6. E teu pai que está ali em oculto, você não vai ter um arrepio e dizer o Espírito Santo está aqui porque eu arrepiei todo. Ele está ali em oculto. Ele não vai te dar um sinal. Eu estou vendo aqui uma luz que está indo brilhando e brilhando, é o Espírito que está chegando. Não vai ter isso. Não vai ter isso porque a palavra diz que o teu pai está em oculto. Porque se ele der sinal, ele não está oculto. Eu não estou inventando, está escrito. Está escrito da forma mais simples do mundo. Como Deus é simples. E teu pai que está ali em oculto vai acolher a tua oração. Ele vai acolher a tua oração. Não faça como os hipócritas que não conhecem a Deus, que acham que pelo repetir demais, Senhor, eu determino, Senhor, eu quero, Senhor, eu digo, ah, Senhor, de novo, Senhor, não precisa. Tem hora, irmãos, que a gente não consegue nem falar. Tem momentos de dores que a gente não consegue falar. Tem momentos que o peso que a gente carrega, seja de remorso, seja de culpa, seja de medo, seja de ansiedade, seja de não saber, seja de impotência, nós não conseguimos transformar em palavras, a gente entra, fecha a porta, a gente entra no silêncio de Deus. Mateus, meu filho, uma vez perguntou para mim há muito tempo, pai, o que é esse silêncio de Deus? É o Romanos capítulo 8, verso 27. Nós não sabemos orar como convém, por isso o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o silêncio de Deus. Eu entro e no meu silêncio eu não estou com vãs repetições, eu não estou gritando, eu não estou rolando, mas o meu coração está inteiro, está como o coração de Jó. Eu não olho dizendo, o Senhor se esqueceu de mim. Eu conheci algumas pessoas que perderam muito. Eu conheci gente que perdeu, gente que amava. E da forma mais violenta. Eu conheci gente que perdeu o filho de 18 anos com um tiro de 12. Quem já foi caçador, quem já foi militar, sabe o que é uma arma 12. Uma arma calibre 12, quando acerta alguém, não sobra nada. Eu conheci mães que chegaram e viram o seu filho de 18 anos com o corpo no chão e sem a cabeça, porque uma 12 acertou a cabeça. Eu conheci gente que ganhou muito dinheiro, gente que foi rica, gente que teve 2 BMW, 2 Mitsubishi importadas dentro de casa, gente que quando abria carteira de cartão de crédito fazia assim, era uma língua desse tamanho, cheia de cartão de crédito.
Eu conheci gente que viajou para onde quis, que teve tudo que quis, e que de repente perdeu tudo. Que precisou de oferta. Eu conheci gente muito boa, que recebeu o diagnóstico de doenças terríveis. E nessa hora, às vezes, a gente não tem o que dizer para Deus. Mas se você, olha aqui para mim em nome de Jesus, se você é maduro na fé, se você está aprendendo com a palavra de Deus, e aqui está dizendo que tudo subsiste em Cristo, e que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, você entende que há um propósito de Deus nisso. O propósito pode ser a cura, pode ser a libertação, pode ser a vitória. O propósito pode ser que nada disso aconteça e você morra ou tenha o prejuízo. Mas há um plano de Deus muito bem estabelecido. E nós não entregamos a nossa fé a dizer assim: Deus se esqueceu de mim. Como eu ouvi crentes nessas situações que eu citei, dizerem depois de orar muito e não mudar nada: Deus se esqueceu de mim. Não. Não. Pode a mãe se esquecer da criança que lhe mama no peito? Pergunta a palavra de Deus e ela mesma responde: ainda que isso fosse possível, eu não me esqueceria de ti. Deus tem uma aliança com o Zé e não vai se esquecer do Zé nunca. Deus tem uma aliança com o Tiago e não vai se esquecer do Tiago nunca. Deus tem uma aliança comigo e não vai se esquecer dela nunca. Deus tem uma aliança com você, querido, com você, querida, e não vai se esquecer de você nunca. E se acaso o mal que vier sobre ti não for resolvido, é porque tem um propósito que você apenas não conhece. Nessa hora, use a fé que habitou primeiro em Jó, caminhe na fé de Jó, declare que Deus é contigo, declare que ainda que você perca tudo, você vai receber de Deus o que Deus mandar, porque Deus é Deus, Ele é Senhor do bem e Senhor do mal, Ele é Senhor da vida e Senhor da morte. Eu acho muito bonita certas revelações, certas revelações que Deus dá a outras tradições religiosas. Tem uma deusa indiana, que é uma imagem de uma mulher, e ela tem quatro braços. É uma mulher porque gera vida. E ela tem 2 braços que constroem e fazem o bem. E tem 2 braços que destroem e fazem o mal. Entendendo na cultura deles que os 2 braços que operam o mal e que destroem, operam o mal e destroem para que os outros 2 braços possam reconstruir e refazer. E eu fico pensando, que maturidade entender isso. Que o nosso Deus, quando deixa alguma coisa ruim acontecer, é porque aquela coisa é matéria-prima para alguma coisa muito boa que vem depois. Quando a gente tem esse entendimento, a única consequência possível é entregar tudo nas mãos de Deus e dizer: Senhor, não importa o que me acontecer, não importa onde eu estiver, não importa como eu estiver, eu não vou me ausentar de Ti. E eu vou confessar o tempo inteiro que Tu podes todas as coisas, até mudar a minha sorte, se assim Te aprouver, Senhor. E se não Te aprouver, louvado seja o Teu nome, porque também isso é o melhor para mim. Você pode entender o que eu acabei de te dizer? Você consegue entender o que eu estou te ensinando? Então, mesmo nesse momento de luta e de dor que a gente está passando, e de perigos, não tema, Deus não perdeu o controle de nada. E mesmo o que parece mal e parece ruim,
é apenas parte de um plano muito maior que Deus tem. Vamos confiar no nosso Deus? Quantos querem confiar no seu Deus? Quantos entenderam essa palavra? Eu gostaria que você estudasse esses textos, estudasse essa mensagem. Porque a mensagem que você recebe aqui é tão profunda como uma aula de teologia. Para a Beth, que já fez seminário, fora daqui, sabe disso. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.